A gente vai falar sobre arrependimento, sobre culpa, né? Hoje, sobretudo, é um dia de reflexão. E isso exige que coloquemos em prática o nosso arrependimento. Agora, como lidar com arrependimento? Como é que a gente lida com esse desconforto chamado culpa? É bem comum que a gente se sinta culpado em várias situações. Não só pensando agora em relação ao cristianismo, mas pensando nas nossas relações interpessoais. Até nas nossas relações familiares. As mães, tem mãe que sabe e se sente um poço de culpa, né? Dizem até que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se sente culpada por tudo. Se dá muito carinho, se não dá carinho, se trabalha demais, se não trabalha. Oh, que loucura! Mas a gente vai conversar com ele, que é terapeuta, filósofo, entende do assunto e vai nos ajudar a entender e enxergar formas de lidar com a culpa, com o nosso arrependimento. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Florencio. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Feliz Sexta-feira Santa, né? Vamos sentar ali para a gente conversar sobre arrependimento e culpa. Você ouviu eu falando, né? É bem pesado, né? Falar para as mães, para as mulheres sobre culpa é chover no molhado. E falar que tem alguma que não se sente culpada é uma mentira, porque no fundo a gente sempre se acha culpada por alguma coisinha. Que loucura isso. A culpa e o arrependimento eu considero que é um atributo das pessoas que são do bem. Porque quem é do mal nunca se sente culpado e nunca se arrepende do que fez. Normalmente justifica, tenta passar a culpa para uma outra pessoa, faz de conta que não percebeu. Então, se você é uma pessoa que tem culpa e está arrependido de alguma ação que você fez que prejudicou você ou uma outra pessoa, você é do bem. Então, vamos começar por aí, vamos minimizar um pouco esse sofrimento, né? E lembrando que você fez pensando no melhor. Tudo que você faz, você pensa sempre no melhor. Mesmo quando você tenta prejudicar uma pessoa, você pensa no bem que vai te favorecer. Por isso que eu digo que o mal não existe, né? Porque mesmo quando a pessoa tenta fazer o mal, ela está pensando no seu próprio bem. Então, por que não fazer só o bem? Para que perder tempo fazendo o mal, uma vez que é uma energia completamente inútil, porque não dá nenhum tipo de resultado favorável a nós e a nossa existência? Nossa, eu gostei muito do que você falou. Quem não sente culpa não é do bem. Vamos falar diferente. Quem sente culpa é do bem. Eu achei isso muito legal, porque tem algumas pessoas que foram ensinadas a serem muito duronas. E elas não se permitem o arrependimento, não se permitem a culpa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Elas se fecham. No fundo, elas até gostariam de sentir esse arrependimento, mas elas foram educadas a não. É assim, não é você bem por aí forte. Não. Elas não querem ser questionadas no resultado que elas geraram. O mal, normalmente, não gosta de ser questionado pelo resultado que gera. Por isso que ele justifica. Então, mas aí quando a pessoa é assim, ela é um psicopata. Não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Psicopata é uma pessoa do mal. Sim. É uma pessoa doente, né? Ela não sente culpa, ela não sente remorso. Porque ela não consegue se colocar no lugar de ninguém. Então, para ela... Pronto, ela não tem empatia. É uma forma de proteção, no fundo, para não sofrer. O psicopata faz isso para ele não sofrer, porque ele provavelmente passou por algum tipo de abuso na infância dele. Então, ele cria esse mecanismo. Então, você acha que todo mundo que não se sente culpado, ou, por exemplo, todo mundo que se vitimiza, porque não se sentir culpado é você se colocar no lugar de vítima. Eu não tenho culpa, eu sou sempre a vítima. Então, todo mundo que se vitimiza é do mal? É uma forma de você tentar fugir da culpa, ou da responsabilidade. Mas lembre-se que toda relação existe sempre uma conexão, né? Existe uma cumplicidade. Então, se você gosta de se fazer de vítima, você vai fazer a outra pessoa como réu. E você vai julgá-la como tal, para que você fique melhor dentro da situação. É muito mais fácil colocar o outro como culpado e réu da situação e você como vítima, porque a partir daí você não vai se sentir responsável pela cumplicidade do processo, da relação, da experiência que você estabeleceu. Você está querendo enganar a si mesmo, não é legal. Papo cabeça. Esse papo está bem profundo.
Mas eu espero que você esteja entendendo tudo isso, porque é muito interessante e libertador ao mesmo tempo. Libertador. Assim você vai se sentir culpado, você vai se arrepender. Isso significa que você é uma pessoa do bem. Isso significa que você só despertou a consciência depois da consequência do ato, depois da causa, o efeito que você percebeu, da ação que você fez, o resultado que isso gerou. Foi graças a essa culpa e esse arrependimento que você conseguiu despertar a sua consciência, perceber a existência de alguma coisa que para você antes era inexistente. Então, eu digo que na vida nós evoluímos sempre do desconhecido para o conhecido. Então, no momento que você percebe que você fez uma ação que gerou um determinado resultado e você percebe que aquele resultado não foi legal, esse é um momento seu de iluminação, porque você percebeu por meio da consciência. Por isso que eu acredito que a espiritualidade, ela nada mais é do que um despertar de consciência constante, que é quando você percebe a ação, a reação, o ato, a consequência. A partir daí, é claro que você não vai querer manifestar uma determinada ação que você já sabe que é danosa, que é maléfica, que é prejudicial ao outro. Nesse instante, então, você passa a ser um agente do bem. E você cresce. E você cresce e evolui. É isso que eu tô pensando. Então, só quem sente arrependimento e culpa é capaz de ficar cada vez melhor. Melhor não. É capaz de aprimorar. Eu não gosto do melhor. Não? A pessoa vai aprimorar a partir dali. Por que você não gosta do melhor? Porque toda vez que você diz para o universo que você quer melhorar é porque você está dizendo para ele que você está ruim. Ah, vou ter que rasgar o livro. Meu livro que diz, hoje melhor que ontem, vou ter que rasgar essa capa. Não tô acreditando nisso. Como é que é essa história? Toda vez que você diz para o universo, toda vez que você fala que você quer melhorar, você no fundo está dizendo que você está ruim. Então, pela lei da atração, você está vibrando no ruim. Não penso, porque assim, vida melhor. Aliás, eu sempre quando falo pra alguém... Mas por que você quer que a vida seja ainda melhor, porque a vida já é muito boa, mas que ela seja cada vez melhor. Nessa ótica, isso, sim. Hoje melhor que ontem, ou seja, cada vez melhor. Desde que seja um aprimorar de uma situação e um aperfeiçoar de uma situação. É assim que eu penso. Agora, quando você diz assim, eu quero uma vida melhor... porque você está dizendo assim, minha vida não é legal, então você está rejeitando a sua própria vida e você deseja uma outra vida que não é sua. Eu nunca pensei assim, quando eu pensei nesse nome, que na verdade esse nome foi uma sugestão do nosso diretor do Neto, e na hora eu falei, amei, que é vida melhor. Eu só pensei em coisas boas, tipo assim, eu pensei, nossa, porque eu enxergo assim, a vida linda, brilhante, um presente divino de minha Deus. amiga, eu não tive a intenção de destruir isso. Não, eu sei. Aí eu pensei assim, nossa, a vida já é maravilhosa, mas pode ser melhor ainda. Então, sabe? Eu nunca pensei do tipo, não é boa, tem que melhorar. Não penso assim. É só o jeito que a gente já pensa nas coisas. Tem duas formas de você manifestar isso. Uma forma é positiva, a minha vida está boa e eu quero aprimorá-la. Então você vai falar esse melhor como um aprimoramento de uma satisfação que você já tem. Ótimo. Agora, se você falar, eu quero uma vida melhor, mas porque a sua vida, você sente que não está legal, aí você está dizendo que você está insatisfeito com a sua vida e você está triste com a sua vida. Portanto, você está despertando uma energia que não é legal e que, como consequência, vai reverberar. E aí você vai sofrer com frustrações, com decepções. Por exemplo, eu quero um relacionamento melhor. É porque o seu relacionamento não está bom, está ruim. Então, se ele está ruim, você vai emanar uma energia de rejeição para aquele relacionamento. Então, você não vai emanar uma energia de desamor. Né? Aí você, eu quero um outro relacionamento melhor, porque você está à procura desse amor. Só que você não está sabendo o que é a energia desse amor, porque se você já está rejeitando, você já não sabe amar. Porque quando a gente ama, e você aprendeu comigo isso, a gente aceita. A gente aceita, eu aprendi mesmo com você. Tá, vamos passar. Então... Arrependimento. Vamos pegar no tópico do arrependimento. Vamos lá, vamos voltar para o arrependimento, porque há controvérsias aqui. Depois a gente conversa sobre esse melhor. Mas eu sempre penso assim, olha, eu sou desde sempre, muito grata, né? E, inclusive, é bíblico, tem mais de 300 citações sobre a gratidão. Só falo de gratidão. Isso. Eu realmente sou muito grata. E eu sou muito grata a Deus por quem eu sou, pelas pessoas que estão à minha volta, mas eu ainda quero mais. Eu quero cada vez melhor, eu quero ser cada vez melhor para as pessoas.
pessoas, eu quero que minha vida seja cada vez melhor, mas não é que eu ache nada ruim, eu acho tudo maravilhoso. Mas é você tá partindo e é a dessa partir base, daí, entendeu? Essa base boa. Então, quando você falou ainda há pouco, da pessoa que, ai, tá ruim, eu quero algo melhor, ai, não presta, eu quero algo melhor, eu já tô pensando numa pessoa que já tem que mexer na sua estrutura, na sua raiz, que é assim, vamos trabalhar a gratidão, porque você não está vivo à toa, você está vivo porque Deus é maravilhoso e te deu essa vida. Então já mexe aqui, para ser uma pessoa grata. Então a partir daqui já, né, se sentindo melhor, grato, enxergando todas as maravilhas, aí você cresce, tá? Mas a pessoa que não sabe o que é gratidão, ela vai justamente rejeitar a vida dela, né? Mas aí ela já tá lá na rejeição, né? Mas é assim... Vai ter que fazer terapia com Carlos Florencio. Isso, mas a culpa não é um sentimento legal para você ter dentro de você. Lembre-se que você fez pensando no que era melhor, de acordo com o seu conhecimento. Naquele exato momento, a sua estratégia, de acordo com o seu conhecimento, aquela era a melhor maneira de você resolver aquilo. E você fez com todas as boas intenções que você estava na sua cabeça, mas, entretanto, o seu conhecimento ele não correspondeu ao resultado que você queria atingir. Aí você se decepciona com o resultado, porque o resultado não corresponde à expectativa daquilo que você esperava. Então, ou seja, você vai se decepcionar com a realidade, e você vai querer valorizar ainda aquela ilusão daquilo que você queria, e isso também não é legal. Então é assim, você fez de acordo com o seu conhecimento, graças a esse resultado, você está aprendendo alguma coisa. Então, como você pode, a partir dessa culpa e desse arrependimento, transformar isso em algo grandioso, numa leveza, numa coisa aprimorada na sua vida? Como você pode aperfeiçoar você a partir desse reconhecimento da ação que você fez e do dano que você causou? É nesse momento que você está percebendo o que é o mal em você, que é a sua área da inconsciência. Porque ninguém pratica o mal com consciência. As pessoas só praticam o mal inconscientemente, porque consciência é um ato do bem. Penso. Penso, logo existo. Logo existo. É verdade, a consciência é um ato do bem, a gente realmente... E quando você tem consciência, você compreende toda a situação. Compreende. Eu amo muito o cristianismo que fala que não há culpa mais, né? Jesus levou as nossas culpas, então a gente pode recomeçar, a gente pode fazer tudo novo de novo, porque tem um lado também muito nocivo da culpa, é que ela paralisa, né? Eu me lembrei agora até de Judas, por exemplo, que quando ele se deu conta do que ele tinha feito, de que ele tinha traído, ele se matou, né? Ele desistiu da própria vida. Mas hoje nós estamos na Sexta-feira Santa. Então, minha pergunta para você que está nos acompanhando aqui. Quem é que você andou crucificando na sua vida que hoje, na Sexta-feira Santa, você precisa liberar essa pessoa da sua vida? Liberar dessa culpa que você tem, desse arrependimento que você tem, desta culpa que você está atribuindo para outra pessoa, porque de repente ela não conseguiu fazer você ser feliz e você está fazendo ela se sentir culpada porque ela não está conseguindo fazer você, e ela está arrependida porque de repente ela gostaria de fazer você ser feliz, mas de repente é você que não sabe ser feliz, né? Quem sabe? Para pensar. Quem sabe você não tem que trabalhar um pouquinho mais a sua gratidão, parar de ficar crucificando os outros e não crucificar você mesmo, já que estamos numa Sexta-feira Santa, e quem sabe você ressuscita o amor no domingo, hein? Olha, você sabe que você falou agora para muitos casais, né? Tem casais aí vivendo exatamente esse drama, né? E tem pessoas que desfizeram seus casamentos e que estão vivendo uma vida de crucificação do outro, né? Colocando a culpa no outro, né? Competição, e cobrança, e guerra, e conflito. O amor não consegue fluir nesse ambiente, Claudinha. Como que o amor vai fluir? O amor só consegue fluir na empatia, na aceitação, na generosidade, no zelo, no preservar da vida e da existência. Imagina que eu faço você se sentir mal com a tua existência. Quem eu sou? Eu sou um ser do mal. Eu não posso fazer você se sentir mal pura e simplesmente porque você não está tendo comportamento, você não está contribuindo para alguma coisa que eu necessito.
Ou seja, você não está interessado na outra pessoa, você está interessado só no seu bem-estar, que você quer que ela promova para você, e você não quer vê-la. Então, ou seja, num relacionamento sempre tem que ter uma negociação. Não é uma satisfação só de um lado. Lembre-se que os anos 60 e 70 do século passado já acabaram, onde a mulher era submissa e a mulher tinha que deixar de existir para os relacionamentos poderem dar certo. Hoje não, hoje a mulher existe e hoje sim, o teu prazer, a tua alegria, a tua satisfação, a tua vontade, o teu crescer, aquilo que você quer é importante. E o homem que está do seu lado, ele tem que aceitar isso. Por quê? Porque ele quer uma pessoa que possa ser amiga dele, que ele possa trocar afinidades. E ele não quer uma pessoa pura e simplesmente para estar ali, onde ele não troca conversas nenhuma e ela pura e simplesmente está dentro daquele arquétipo retrógrado, né, lá de trás, onde a mulher ela praticamente estava ali para servir o homem. Não, acabou isso. Se você não entender que acabou isso, você vai sofrer. E a mulher que fica se anulando ainda para tentar satisfazer um homem, deixando de existir, tornando-se invisível e depois ainda querendo que o cara consiga ver ela, mas ela já se tornou invisível, então assim, eu não estou te entendendo. Bom, mas aí se a pessoa que está assistindo a gente fez tudo isso e a gente está falando de culpa, agora ela está se sentindo culpada, ela está arrependida de não ter conseguido fazer diferente. Agora você vai resolver essa questão. Aí você chega lá e diz assim, é o seguinte, meu amor, peço desculpa por todas as ações que eu fiz, por tudo aquilo que eu fiz. Naquele momento a minha intenção foi essa, mas nesse momento, graças a uma iluminação da minha cabeça, eu percebi que isso não foi legal, que não foi bom e eu te peço desculpa. Ou você chega para a pessoa também e diz, não estou entendendo por que você está me tratando dessa forma. Eu sou o amor da sua vida, eu sou a mulher dos seus filhos, eu sou uma pessoa importantíssima na sua existência. Você me respeite da mesma forma que eu lhe respeito, nem mais, nem menos. Como é que a gente fala pra gente mesmo quando a gente se arrepende ou se sente culpado? Por exemplo, essa mulher que você disse que largou sua própria vida, que esqueceu de si, que se resumiu a nada. E ela tá ouvindo a gente agora e falando, meu Deus, sou eu. Que arrependimento. Me perdi. E eu não me perdoo por isso. Ajuda ela a se perdoar. Esse é um momento importantíssimo para você. Quando você chegar nesse tipo de situação, é o momento que você vai ter que olhar para você mesma, cuidar de você mesma e perceber que tudo que existe na sua vida e na sua existência só tem valor, só existe porque você existe. Então, o ser mais importante da sua existência é você mesmo, porque o amor nasce da autopreservação. E ele finda quando dá autodestruição. Isso é uma máxima minha. Então, ou seja, preserve aquilo que você é primeiro, porque só depois que você souber fazer isso, é que você vai saber preservar o outro. Sabe quando você pega o avião, que diz assim, primeiro você coloca a máscara em você e depois na outra pessoa? Porque primeiro você tem que salvar você para você poder ter condições de salvar uma outra pessoa. Então, salve primeiro a si para você poder salvar o outro. Não detone aquilo que você é e fique querendo salvar a família inteira e esquecendo da sua existência. Então, muito bem. Vou pedir para a produção já colocar aqui. Vamos lá ver. A Márcia da Silva quer saber, é possível ajudar alguém a se arrepender? Sim, claro, né? Você tem que chegar, conversar com a pessoa, dizer assim, olha, você fez determinada ação que gerou esse determinado resultado, você se comportou dessa maneira, entretanto isso, infelizmente, gerou um conflito, gerou uma situação desagradável. Então, é importante que você perceba o que você fez e que você aprenda com isso e que peça desculpa para aquela pessoa que você fez isso. Isso quando a gente está falando de um terceiro. Isso. Quando a gente está falando da gente, estou pensando aqui, mulher e marido, o cara vacilou, não dá o braço a torcer. E a mulher fica pensando, será que ele não vai se arrepender? Como é que eu faço ele se arrepender? Porque ele não quer, primeiro que ele não quer se arrepender, porque ele não quer que você se sinta superior a ele. Então já é um problema de complexo de inferioridade aí, então fica difícil. Entende? Então, ou seja, você tem que saber chegar muito bem com ele e dizer, olha, você não...
quando você admitir aquilo que você fez, isso não significa que você está deixando de ser esse homem que você é, essa pessoa legal que você é. Todos nós vamos agir de alguma forma ou de uma outra maneira que vai gerar um resultado que às vezes não corresponde àquilo que a gente quer. Então é importante assim, você fez isso, não foi legal, aprendeu com isso? Você precisa me pedir desculpa? Não. Você precisa se arrepender para mim? Não. Você só tem que ter consciência que isso não foi legal. E pense. Se isso fosse com você, se você gostaria. Se você chegar à conclusão de que você não gostaria, então, por favor, não faça mais, tá bom? Porque eu não estou afim e eu não quero. Eu quero que você me respeite. Né? É uma boa. É interessante saber se posicionar, porque se você não se posiciona, o que acontece? A outra pessoa, ela vai fazer uma vez, ela vai fazer duas, ela vai continuar. É aquela história, ai, nunca mais, meu amor, eu vou fazer isso para você, passa um mês ou dois, a pessoa faz de novo. Agora, você pegou num ponto aí que eu até parei aqui, porque a gente às vezes fica com a necessidade de ouvir um desculpa, meu amor, né? É porque a gente quer ficar realmente acima do outro, né? Você precisa disso, você tem que abdicar às vezes disso, porque você não sabe se de repente as tuas memórias lá de trás, vamos lá buscar as tuas memórias lá de trás, de repente, quem sabe você um dia não viu isso acontecer com seu pai e com a sua mãe e você ficou com isso lá gravado e aí agora você está num casamento e aí aquela cena aparece para você, aí naquele momento você se coloca como a sua mãe querendo que aquele pai venha e peça desculpa, ele não vem. Entendeu? Mas é que às quando a vezes gente é magoada por qualquer coisa, mesmo que seja uma besteirinha, a gente se sente machucada, encolhe. Aí a gente fala, vai pedir desculpas, porque a gente quer crescer. Olha isso, que loucura. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que não vão pedir desculpa porque ela não quer sentir que a sua obra, porque é um agente do mal naquele momento, o mal, né? O mal nunca vai querer que a sua obra seja questionada. Então ele não vai admitir, porque se ele admitir, esta outra pessoa vai ficar superior a ele. Tá vendo? Mas ambos estão aí com questões erradas. Porque aquele que exige o pedido de desculpas, ele também tá querendo ficar acima do que de repente vacilou. Gente, o ser humano é uma coisa muito doida, não é? Muito criança, são crianças. No fundo, são duas crianças que basicamente estão brigando por um pirulito qualquer ali. Quem é que pegou o pirulito ou não pegou o pirulito? É a mesma coisa. Mas é assim, tudo quanto é relacionamento. Todo mundo macaco velho, a gente volta e meia cai nessa, né? Agora, você estava falando e eu estava lembrando de uma coisa. Eu aprendi aqui também no sofá, como a gente aprende aqui nesse Vida Melhor, que quando a gente vai falar para o outro, por exemplo, ajudar o outro a se arrepender, a gente não deve acusar o outro, né? Então, tipo assim, olha, você fez isso, gerou isso. Você não pode ter três coisas. No teu argumento, você não pode ter três coisas. Você não pode julgar, você não pode criticar e você não pode passar rejeição na sua argumentação. Se você fizer isso, a pessoa vai ficar reativa. Então, se a pessoa ficou reativa na hora que você tentou chamar ela para a consciência, é porque no teu argumento você julgou, criticou ou passou rejeição para ela. Tá. Aí você já sabe. Porque o jeito certo não é falar do meu sentimento, então assim, me senti muito magoada quando aconteceu isso, não é... Você vai falar de você e você vai colocar na terceira pessoa, não propriamente você. Você coloca na terceira pessoa. Olha, se esse tipo de acontecimento, essa situação acontecesse assim, desta forma, que essa pessoa age dessa maneira e gera esse determinado resultado, o que é que você acha? Entendi. Aí a pessoa vai dizer, não é legal, claro. Não precisa nem responder, porque você já... Vocês estão acompanhando esses raciocínios ou está tudo muito papo cabeça aqui? Tá tudo bem? Você em casa, eu queria te ouvir, mas não dá. Você só faz isso, mas você não responde. Você só pergunta e a pessoa vai concordar contigo, mas você não vai dizer assim, viu como eu tinha razão? Se você fizer isso, aí já entra no embate. Vamos lá, próxima pergunta, Márcia, obrigada, viu? Os relacionamentos humanos são muito sutis, você tem que saber, porque tem muitos gatilhos, às vezes, que as pessoas trazem da sua infância. O Marcelo quer saber assim, fiz algumas coisas na minha vida que me arrependo muito, não sei lidar com esses problemas, como seguir a vida depois do arrependimento?
Bem, você tem que entender que isso tudo faz parte do seu processo, é uma forma de você despertar a sua consciência, é uma forma de aprendizado e procure aprender com isso e tente se renovar e tente usar isso como uma base legal para um próximo processo. Ficar com as situações mal resolvidas, não fechar os ciclos dos processos, porque você às vezes, você terminou os problemas ali. Eles terminaram, eles já não fazem mais parte da sua vida no momento presente. Só que você está arrastando eles. Portanto, você não concluiu, você terminou, mas você ainda está trazendo essa energia ruim. E essa energia ruim, vibrando com você no momento presente, vai atrapalhar a sua prosperidade, a sua simpatia, a sua alegria, o seu bem-estar, a sua saúde. Então, a minha pergunta é, vale a pena? Acho que não. Eu vou pegar aqui um pouquinho, pena que o padre DJ já não está mais aqui, porque eu vou pegar aqui, o padre está ali no cantinho, se puder me corrija se eu falar alguma besteira. Mas eu me lembrei de uma passagem, aí eu vou um pouquinho para o cristianismo, aproveitando que hoje é Sexta-feira Santa, a Bíblia fala assim, né, tem um versículo que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, eu também acho assim, se a gente fez coisas que não foram legais, coisas pelas quais a gente se arrepende, eu acho que a gente precisa confessar, entregar. Fala, olha, tá aqui, me arrependo e eu quero começar de novo. Ah lá, ele veio. E é possível começar de novo? Sempre. Sempre a gente pode recomeçar, né? Como ele estava falando. Quando você consegue, através de si mesmo, através de alguém, reconhecer que aquilo não estava legal, para e faz de novo. A própria confissão é isso. O ato de se confessar, você se entendeu que você errou, você entrou numa má ação com Deus, Deus está te dando uma chance de você reconhecendo que pecou, arrependido, peça perdão, ali zerou. E zera. Ah, tem uma outra coisa na Bíblia que eu gosto, que diz... Você não considera isso como uma oportunidade da pessoa despertar a consciência? Exatamente. Porque se ela não passasse por essa coisa ruim, talvez ela nunca ia perceber a maldade que ela estava fazendo. Uhum. Por isso que às vezes é bom dialogar, por isso que às vezes é bom a outra pessoa vir dizer, olha, aquilo não foi legal para mim, né? Até mesmo com essas dimensões de não agredir, porque às vezes as resistências, elas são as barreiras que impedem até da pessoa ela entender que ela errou. Agora, muito legal o que eu ia falar é que tem uma outra passagem na Bíblia que eu gosto muito, que quando a gente confessa e a gente já tem o perdão de Deus, né? Então, por conta até do dia de hoje, que é tão simbólico, a gente tem isso através da crucificação de Cristo, Deus fala que dos nossos pecados Ele já não se lembra mais. Ou seja, ficou, se arrependeu, acabou, apagou, começa de novo. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida e ponto. Fecha o ciclo. E você precisa se perdoar também. Fecha o ciclo, você fez o que você fez, tá certo, tá tudo certo. Eu sou autor do livro do Tudo Certo, né? Então, eu sou um defensor do positivismo, né? Então, para mim, não existe o errado, tá tudo certo. A pessoa fez pensando no certo, às vezes não deu, né? Você fez um arroz, queimou, é claro que você não queria que o arroz queimasse. Você fez uma determinada ação, é claro que você queria que todo mundo ficasse feliz, mas às vezes não consegue, porque às vezes não depende de você, depende de outros fatores. Nós não somos responsáveis pelas felicidades dos outros, nós não somos responsáveis pela segurança do outro, nós não somos responsáveis pelo processo de vida do outro, nós somos responsáveis em apoiar, que faz parte da nossa solidariedade, mas não faz parte de nós suportar a vida dos outros, porque cada um tem que suportar a sua própria existência. Por isso o testemunho é muito importante. Vocês iniciaram a conversa falando que às vezes a mãe, né, ela assume muita culpa, né? Porque a natureza da mãe é criar, educar, ensinar. Até que Jesus Cristo foi assim. Você imagina Maria ensinando Jesus a andar, São José ensinando Jesus a falar. Imagina toda essa dimensão, Jesus nos primeiros passos cai, Maria tentando lá, né? E depois lá nas bodas de Caná, faz tudo o que Jesus disser. Até ali a presença da mãe. Então, essa dimensão da culpa, ela nunca pode estar ligada com a dimensão do fazer, daquilo que é inerente ao ser que você é.
Às vezes um advogado que vai lá usar toda a sua propriedade para defender e de repente um outro advogado usou mais propriedade e detonou a dele. Então a gente quer culpar aquele advogado, quer culpar aquele médico, quer culpar aquilo. Então é sempre jogando a culpa e outros assumindo culpa. Mas tem uma questão aqui com as mães, que eu acho que é uma coisa muito boa e ao mesmo tempo muito ruim. Isso. Porque a mãe, quando ela gera um filho, aquele filho é como se fosse a grande obra da vida dela. Exatamente. Então, se aquela obra falhar ou aquela obra tiver algum problema, ela vai sentir como se ela fosse responsável por aquilo. Mas não é dela essa culpa. É verdade. Não é dela essa responsabilidade. Eu digo que a mãe tem que ensinar o filho a estar seguro com ele mesmo. Exatamente. E o pai a estar confiante com ele mesmo. Por isso que quando a criança cai, vai embora. deixa ela levantar. Exatamente. Né? E deixa a criança tocar no chão. Hoje os pais estão criando crianças para serem frágeis no mundo. Não sabe dizer um não para uma criança, não sabe educar, sabe? Antigamente, por exemplo, quando eu era pequeno, eu chegava uma visita à minha casa, já saía da sala. Já saía. Só voltava se fosse mesa, chamado. Né? Sentava, só se fosse televisão chamado. Era o que... Só tinha uma na casa, Exato. Era assistir o que tinha que assistir. E sai. Bom, vamos só continuar, gente, para eu conseguir responder pelo menos mais uma pergunta aqui. Há 8 anos, traí minha mulher. Até então, não tinha me arrependido. Porém, de uns meses para cá, sinto uma profunda culpa. Não consigo lidar com isso. Penso até em me matar. Sinto que a ficha demorou demais a cair. É triste, mas é engraçado que na hora da traição ele não pensou nisso, né? A gente nunca pensa, né? Na hora do prazer é ótimo, tá tudo certo, né? Depois vem o arrependimento. E o pior não é isso, porque provavelmente aqui essa mulher também deve ter massacrado ele com essa situação durante muito tempo, fazendo ele se sentir culpado, reprimindo a sexualidade dela, reprimindo o carinho, reprimindo uma série de coisas. Ou não, ou ela falou, não quero mais você, e ele agora está sozinho, perdeu aquela família linda e se arrepende. São as tentações, né, senhor padre? Sim. Quem não passa por tentações? Até Jesus passou por tentações. Faz parte do nosso processo. A gente tem que aprender a sublimar isso, transcender isso, porque somos testados constantemente. Já dizia Santo Agostinho. Exato. Estamos sempre sendo testados na nossa imutabilidade de servir ao bem. Então, de repente, quando vem uma provocaçãozinha e você fica mal, é porque esse bem ainda não estava bem consolidado. E até é preocupante que ele fala, né, ou ela, não sei. Ele. Eu pensei em me matar. Matar não vai resolver. Não vai resolver, ainda por cima não vai ser legal. Não vai ser bom para ele, até a nível espiritual e tudo mais. Exatamente. E é aqui que está a questão da culpa, o julgamento. Jesus diz que a gente tem que perdoar o outro, também se perdoar, mas julgar não. Não julgueis e não sereis julgado. Na mesma medida que medires, será medido. O que muito dificulta nessa questão do perdão a si mesma a outra, porque a gente se julga. A pessoa, ela vira um juiz de si mesma e ela mesma se condena e ela mesma diz que você vai ter que... E aí você volta toda hora na condenação e aí você quer mais condenação. Então tira o julgamento, se arrepende, então, deixa... Nós temos 3 arquétipos do nosso inconsciente. Exatamente. Tá? Que é o réu, a vítima e o juiz. Temos que sempre tomar cuidado com esses 3, porque uma hora você é a vítima e o outro é o réu. Uma hora você é o juiz que está condenando a vítima e o réu. Então, isso não é legal. Então, eliminar esse juiz, eliminar esse réu, eliminar essa vítima de dentro de você e não atribuir isso aos outros, já vai ajudar você a ter uma Páscoa bem mais santa. Perfeito. Vamos terminar aqui com a da Judite Alves. Como saber se eu estou verdadeiramente arrependida de algo? Ou se só estou com medo ou receio, não consigo identificar meus sentimentos. Ela está confusa, né? Ou gostou do que fez, mas sabe que foi errado. Não sabe se vai, se não vai. Ela tem que decidir, assim, ou você fica mal ou você fica bem. Aí fica mais fácil para a gente tentar te ajudar. Agora, enquanto você estiver em cima do muro, aí não dá. Por isso que a gente fala, os passos do arrependimento na fé, você tem que ter consciência do que foi errado, por amor a Deus, não querer mais, e por uma contrição profunda, que é esse amar a Deus,
ir lá pedir perdão para não fazer mais. Essa é a dimensão. Então precisa sair de cima Mas desse eu acho que muro. é muito importante não ficar, desculpa, seu padre, minha visão, não ficar sempre colocando tudo isso na mão de Deus. Eu acho que a pessoa tem que chegar na conclusão de que ela fez realmente aquilo. Então, por isso que é a Não dizer contrição. assim, Deus que porque ela Deus me pergunta perdoe, ali, Deus. Não, é você que tem que se eu perdoar. falo isso porque né? ela Você que tem que se pergunta conscientizar. que ela tem medo ou receio. E tem pessoas que têm medo de inferno e medo de Deus. E com Deus isso não funciona. Com Deus é por amor, por amar, e assim é marido e mulher, assim é amigo. Por amar, eu não quero mais te ofender, porque eu te amo. Entendeu? Deus é amor e Nessa Deus não dimensão. condena, né? Porque ela falou ali, medo ou receio. Não sabe se está com medo ou receio. Às vezes a pessoa fica, eu estou arrependida ou eu estou com medo do julgamento? Da reação, da do que reação. vai ser. Será que eu vou para o inferno? Eu falo muito para os fiéis, olha, a gente tem que temer o inferno, não querer ir para lá mesmo. Mas o amor a Deus é que está acima. Então, porque eu te amo, Deus, eu não vou fazer mais isso. A Sexta-feira Santa, ela nos propõe isso. Né? Essa mudança. Eu acho que aqui ela tem que se conscientizar que de fato ela fez esse ato dessa consequência e ela é responsável. Nada vai tirar você da responsabilidade de uma ação que gerou um determinado resultado, ok? Agora, culpado é que não é legal. Responsável, sim. Então, assuma, eu sou responsável por isso. Mas não permita se sentir culpado, porque a culpa está numa das doenças piores da nossa sociedade, que é o câncer, né? Porque existe dentro do psicossomatismo, a culpa, ela faz a sua célula modificar de ser uma coisa benéfica para ser uma coisa maléfica. Por quê? Porque você está se sentindo culpado, você não tem direito à vida, então é como se você não quisesse mais existir, e a sua célula vai ler isso. Então não é legal. Se sinta responsável, assuma a sua responsabilidade, peça 1000 desculpas, a minha intenção não foi essa, mas entretanto eu cometi de fato isso, eu sinto muito, peço desculpa, né? Pronto, mas não se sinta culpado e não permita que o outro tente fazer você também se sentir culpado, porque também o outro lado às vezes gosta de fazer isso. E muitas pessoas ficam presas às vezes em relacionamentos durante anos pela culpa, porque tem medo de se liberar aquela pessoa e ficar com aquela energia ruim conectada a ela. Então não é legal. Exatamente, concordo. É isso Olha, de repente o improviso foi ótimo, virou um debate aqui. Que coisa maravilhosa, né? Aí é que tá, ó, eu gostei desse modelo, quero a sua opinião, deixa lá a sua opinião nas nossas redes sociais. Vou passar os contatos do Carlos Florencio, ele está no site www.carlosflorencio.com, no Face, no Instagram, Carlos Florencio Oficial, tem canal no YouTube Carlos Florencio. Se você quiser marcar a sua terapia, pode ser online, ele atende o mundo todo, tá? É o 11 9 8319 9848. 11 9 8319 9848. E dia 6 e 7 de maio tem a minha imersão, 2 dias comigo para você aprender a se autocurar, a entender tudo sobre a vida. Vai ser bem Presencial? legal. Presencial. A minha Sensacional. amiga Monja Cohen vai estar presente também. Que legal, que Sou muito legal. adepto das... Que um evento bacana. Bacana. Joia, Bacana. 2 parabéns. dias comigo lá. E o padre DJ Zeton nas redes sociais, segue Eu lá vou convidar também. o padre para fazer a festinha no final do meu curso. Deveria, ia ser Gostei da conversa maravilhoso. porque eu sou pós-graduado em psicanálise, né? Legal. E é bem recente, assim, então tá muito dentro, Coisa boa. borbulhando, né? Esses assuntos para ajudar nos atendimentos e ajuda muito. Muito bom. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Só queria terminar essa conversa lembrando de uma coisa que é bem importante. Bateu a culpa, bateu o arrependimento, aí vem o medo, etc, etc, tudo que a gente já conversou. Você só pode fazer agora uma coisa. As consequências, como o Carlos deixou bem claro, elas podem vir sim. Cuide das suas atitudes, entregue a sua reputação para Deus. Lembre-se disso. É fazendo dia após dia o seu melhor que você vai colher o melhor lá na frente. Amores, obrigada. Até a próxima.